Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula nossa aqui da disciplina de evolução do pensamento econômico. E vocês já sabem, meu nome é José Eduardo Roselino, sou professor da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, sou professor do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades e professor do nosso curso de bacharelado em Ciências Econômicas. A gente está aqui tratando do Marx, esse é o terceiro, não, mentira, esse é o quarto vídeo já, tratando das ideias econômicas do Marx, e a gente está aqui agora apresentando para vocês o conceito de mais-valia. Nós vamos ver aqui como é que se insere a produção de mais-valia dentro do circuito de valorização do capital e como que a mais-valia pode ser ampliada. Então, nós vamos discutir aqui processo de valorização, concorrência e iniciar aqui a discussão sobre a questão tecnológica da produção industrial no capitalismo, que depois a gente vai poder avançar na aula seguinte. Então, vamos retomar o ponto que a gente vinha discutindo aqui. Ao perceber que a mercadoria tem, na verdade, uma dupla existência, que, na verdade, o pneu é uma coisa útil, mas é também um valor abstrato, a gente tem nas mãos a chave que nos permite entender o conceito da valorização capitalista, o processo de acumulação do capital. Então, nós estávamos tratando aqui na aula passada a respeito de como essa mercadoria tão especial, tão particular, que é a força de trabalho, se insere dentro do circuito de produção de mercadorias e de acumulação do capital. A força de trabalho é inserida dentro de um processo de produção que produz mercadorias, mas não produz apenas coisas úteis. Na verdade, o objetivo da produção capitalista é, como nós vimos aqui, a produção de valores de troca. O padeiro, que o Smith já havia nos dito que era um indivíduo egoísta, que não nos vendia pão por nenhum tipo de apreço especial pela nossa existência, não por benevolência, mas sim por um objetivo egoísta. Ele produz pão não para matar a minha fome, mas ele produz pão porque ele visa aquilo que é o valor de troca. A produção do padeiro não é uma produção que visa atender às nossas necessidades do estômago. Bom, mas o pão é necessário para mim, né? E por isso eu pago por ele. Por quê? Porque o pré-requisito para que a mercadoria exista é exatamente ela atender a alguma necessidade. Muito bem. Isso significa que enquanto o sujeito está lá trabalhando na fábrica de pneus, ele não está produzindo apenas aqueles objetos circulares e pretos de borracha, e ele está produzindo riqueza em geral. E é isso que o capitalista visa. Portanto, vamos imaginar o seguinte: o camarada foi ali contratado para trabalhar 8 horas por dia. Durante aquelas 8 horas, ele está produzindo pneus. Mas ele está, portanto, produzindo riqueza, ele está produzindo um valor de troca. O que o Marx está dizendo para a gente é que existe uma parte desse valor que é produzido pelo trabalho, que não fica com o trabalhador. Uma parte do valor que o trabalhador contribui para produzir no processo de produção do pneu volta para ele na forma de salário. Outra parte do valor gerado durante a jornada de trabalho dele é incorporada ao capital. É um valor a mais. Então, se a gente considerar que durante 8 horas de trabalho o trabalhador está produzindo valor, é como se, olha, uma explicação didática, olha aqui para mim, presta atenção. É como se, grosso modo, o trabalhador estivesse trabalhando para ele mesmo durante uma parte da jornada de trabalho. E trabalhando para o capitalista durante uma outra parte da jornada de trabalho. Não necessariamente para o capitalista, logo mais nós vamos entender por quê.
Então vamos imaginar que são 8 horas de trabalho, em que se produz pneus, mas na verdade se produz valor de troca. Uma parte da jornada de trabalho, o Marx denomina trabalho necessário. O que é o trabalho necessário? É a parte do trabalho que gera o valor equivalente ao salário. O trabalho necessário é o trabalho necessário para pagar o salário do trabalhador. Mas existe, vai dizer Marx, uma parte da jornada de trabalho em que ele está produzindo um valor a mais, ele está produzindo mais-valia. Essa parte que produz um valor a mais é a parte do trabalho excedente, que gera um valor que excede o valor produzido durante aquela parte em que o valor volta para o trabalhador, gera o salário. Então, existe uma parte da jornada de trabalho. Vamos dizer que ele trabalha 8 horas. Durante 5 horas, ele está, por exemplo, gerando um valor equivalente ao salário dele. Ele está pagando, ele está se pagando. Outra parte, ele está gerando um valor a mais. Mas é o lucro, professor? Não. Não é o lucro. O lucro vem desse valor a mais. Presta atenção nisso. Nem toda mais-valia se converte em lucro. Vamos dizer que o capitalista tomou um empréstimo no banco. Ao tomar um empréstimo no banco, ele precisa pagar juros. Vamos supor que o capitalista tenha uma empresa num galpão que é alugado. E ele paga um aluguel para esse proprietário do imóvel. De onde vem o valor? Dos ganhos rentistas do dono do dinheiro, dos ganhos rentistas do proprietário do imóvel. Vem da mais-valia. A mais-valia é a parte do valor gerada pelo trabalho que não fica com o trabalhador. Então, se as outras classes se apropriam de renda da terra, se apropriam de juros do sistema financeiro, de um empréstimo que foi concedido ao capitalista. Bom, desta maneira, o valor gerado a mais pelo trabalho vai ser repartido entre o proprietário, o capitalista, o dono do imóvel. O que a gente pode dizer é o seguinte: o lucro é extraído da mais-valia. Aí sim. Aí sim. Então, preste atenção aqui. Vamos dizer que ele está trabalhando 5 horas para ele, 3 horas para gerar um valor a mais. 5 horas de trabalho necessário, 3 horas de trabalho excedente. Se a lógica do capital é a da reprodução ampliada, ou seja, a da valorização do valor e da sua reprodução, o ideal, do ponto de vista do desiderato do capital, seria obter o máximo possível de mais-valia. Como é que o capital pode ampliar a mais-valia? O Marx vai dizer, olha, há basicamente 2 formas de ampliação da mais-valia. Ele pode prolongar a jornada de trabalho, ele pode fazer com que o trabalhador, ao invés de trabalhar 8 horas, trabalhe 10 ou 12. Se o trabalhador trabalhar 10 horas, ele continua recebendo o mesmo salário, significa que agora ele está trabalhando 5 horas para ele, 5 horas gerando um valor a mais. Eu ampliei a mais-valia. Observem que durante o século XIX, sobretudo na primeira metade do século XIX, em que ainda não há qualquer tipo de regulamentação, justiça do trabalho, atuação sindical, leis trabalhistas, as jornadas de trabalho alcançavam facilmente 15 horas por dia. Significa dizer que o trabalhador poderia estar trabalhando 5 horas para pagar o salário dele, 5 horas de trabalho necessário e 10 produzindo mais-valia. Essa forma de produzir mais-valia
de ampliar a mais-valia, Marx denomina mais-valia absoluta. O que é mais-valia absoluta? É a extração de mais-valia que se obtém a partir do prolongamento da jornada de trabalho, esticando a jornada de trabalho. Observem que esse é um tema atual, não é? Que está relacionado, por exemplo, às jornadas de trabalho nesse nosso mundo de trabalho remoto, de home office, em que a jornada de trabalho do trabalhador muitas vezes se estica a noite adentro. Isso é um retorno à mais-valia absoluta, quer dizer, eu estou fazendo o trabalhador trabalhar muito mais. Eu estou esticando a jornada de trabalho, escapando das regulamentações que a legislação trabalhista acabaram impondo à lógica do capital. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte. Marx diz, olha, a mais-valia absoluta é uma forma de extração, de ampliação da mais-valia, atende ao desiderato do capital, mas ela esbarra num limite. Ela esbarra num limite intransponível. Até quando eu posso esticar a jornada de trabalho do trabalhador? Eu posso esticar o máximo possível, 15 horas, 16 horas por dia. Mais do que isso, eu mato o trabalhador. Não é verdade? Mais do que isso, o trabalhador morre. O dia só tem 24 horas, então existe um limite aqui que é intransponível. Em algum momento o trabalhador pode, necessariamente ele tem que dormir, ele tem que se alimentar, ele tem que ir ao banheiro, tem que fazer sua higiene pessoal, senão ele adoece e morre. O capital pode testar esse limite. Era frequente que as pessoas morressem dentro da fábrica, extenuadas, assim como no nosso mundo de hoje tem, às vezes, relatos aí de pessoas que trabalham, por exemplo, na agricultura, no corte da cana, e que morrem. Morrem desgastados pelo trabalho, morrem extenuados pelo trabalho. Mas isso é mais-valia absoluta. A mais-valia absoluta é essa, que se obtém por meio do prolongamento, esticando a jornada de trabalho. Ela não é um mecanismo muito avançado de se ampliar a mais-valia. Por quê? Porque ela representa uma forma de ampliar a mais-valia que esbarra nesse limite. O limite intransponível do dia de 24 horas. A lógica capitalista, no entanto, é capaz de promover transformações que permitem a ampliação da mais-valia para além desse mecanismo da mais-valia absoluta. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar em que situação eu conseguiria ampliar a parte do trabalho excedente sem esticar a jornada de trabalho. Como é que eu consigo, mantendo as 8 horas de trabalho iniciais, como é que eu consigo ampliar a parte da jornada de trabalho que corresponde à mais-valia ou ao trabalho excedente, sem mexer na jornada de trabalho? Alguém vai dizer, professor, o senhor pode diminuir o salário. Não, vamos considerar que o salário está no nível da subsistência. Como é que eu obtenho mais-valia? Eu posso intensificar o trabalho, eu posso controlar melhor o trabalho, eu posso impor técnicas organizacionais, divisão do trabalho, eu posso impor métricas de desempenho, forçar o trabalhador a produzir mais. Com isso eu obtenho, né, técnicas que o Ford vai, por exemplo, desenvolver no século XX, antes dele o Taylor, não é? Então, se eu ampliar a produtividade do trabalho, eu faço com que o trabalhador consiga produzir mais valor, produzir mais riqueza em menos tempo. E com isso pagar o seu salário em menos tempo de trabalho.
Se eu conseguir ampliar a mais-valia, aumentando a produtividade do trabalhador, eu estou obtendo uma mais-valia relativa. Então, o que é a mais-valia absoluta? A mais-valia absoluta é aquela ampliação da mais-valia que se dá por meio do prolongamento, esticando a jornada de trabalho do trabalhador. A mais-valia relativa, por sua vez, representa uma ampliação da mais-valia por ganhos de produtividade do trabalho. Observem aqui que o Marx acabou de perceber que a lógica do capital está associada a uma das características mais extraordinárias do capitalismo, reconhecida pelo Marx. O Marx destaca o caráter progressivo e progressista da economia capitalista. O que significa progressivo e progressista? O Marx vai dizer: o capitalismo é uma máquina produtora de progresso técnico, avanços tecnológicos. Por que o homem foi à Lua no capitalismo? Por que o homem não foi à Lua com a matemática dos gregos antigos? Por que o homem não foi para a Lua nos milhares de anos que antecederam o desenvolvimento capitalista? A matemática, outras civilizações já tiveram. Alguns dizem que foi a matemática que levou o homem à Lua. A matemática, a física, a engenharia. Quando a gente olha para o mundo medieval, a gente vê uma sociedade estática. Estática no seu padrão de consumo, estática no modo de se vestir, estática na preservação de tradições, de valores tradicionais, de estilos de vida. Uma sociedade, portanto, que em 500 anos avança pouco, muda pouco. Quando a gente olha para o nosso mundo, quando eu olho para o mundo que eu já testemunhei a evolução na minha vida, quando eu olho como tudo mudou na forma como a gente se comunica, na forma como a gente dá aula, isso aqui que eu estou fazendo com vocês era inimaginável quando eu estava na graduação, né? Eu percebo que o sistema capitalista é uma máquina de progresso técnico. A capacidade de promover progresso, de ampliar as capacidades produtivas, as forças produtivas, está associado à lógica do capital e à obtenção de mais-valia relativa. Atenção aqui. Existe uma conexão, portanto, entre avanço tecnológico e mais-valia relativa. O que o Marx está descobrindo aqui é a relação entre inovações, progresso tecnológico e lógica capitalista. Não é à toa que o capitalismo desenvolveu a informática, desenvolveu a telefonia digital, desenvolveu a internet. Tudo isso é feito empurrado pela lógica da ampliação da mais-valia relativa. Então, Marx está nos propondo essa ideia, está dizendo, olha, prestem atenção. Ao desenvolver uma máquina, aprimorar uma máquina utilizada na fábrica, que dobre a produtividade do trabalho, eu estou diminuindo o tempo de trabalho necessário para pagar o salário do trabalhador pela metade. Eu introduzo um tear novo. Aquele trabalhador que antes precisava de 5 horas para pagar o seu salário, agora paga seu salário em 2 horas e meia. Eu estou ampliando a mais-valia sem mexer na jornada de trabalho. O Marx diz, isso se dá mediante a aplicação tecnológica da ciência. A aplicação tecnológica da ciência é
o caminho pelo qual o capital obtém ganhos de produtividade e, com isso, força a ampliação da mais-valia relativa e, presta atenção, de forma ilimitada. Por que é ilimitado? Porque, diferentemente da mais-valia absoluta, que eu esbarro na limitação intrínseca ao dia que tem só 24 horas, quando eu estou aqui tratando da mais-valia relativa, eu estou falando de progresso tecnológico. O progresso tecnológico é ilimitado. Por mais rápido que seja o computador mais moderno de hoje, com não sei quantos núcleos no seu processador, não sei quanto de memória RAM, não sei, a gente sabe que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai existir um mais rápido. Por mais moderno que seja o tear automático, sem lançadeira, com jato de ar, com jato de água, que existe hoje na indústria têxtil, a gente sabe que o avanço, a indústria 4.0, a robótica e não sei o que, vai promover ganhos de produtividade no futuro. A aplicação tecnológica da ciência significa uma capacidade de revolucionamento constante. Constante não é um bom termo, constante é uma coisa que se mantém num nível. O termo correto é incessante, uma coisa que não termina, que não cessa. A aplicação tecnológica da ciência é um recurso incessante à ampliação da mais-valia relativa. Isso é parte, portanto, das leis que explicam o movimento do capital. O revolucionamento incessante da base material da sociedade, uma sociedade que caminha sempre na direção de produzir mais mercadorias com menos trabalho. Lembra do conceito de capital constante? Capital constante é o capital que está imobilizado nas máquinas, no trabalho morto. Capital variável é o trabalho vivo, é a força de trabalho. Aqui tem uma outra lei geral que o Marx nos apresenta, que é a da composição orgânica do capital. O Marx está dizendo o seguinte: à medida que o capitalismo avança, a composição do capital muda entre o capital constante e o capital variável. Eu tenho cada vez mais coisas, cada vez mais valor nas máquinas, em comparação ao valor associado à força de trabalho. O avanço tecnológico, o progresso tecnológico científico aplicado à produção industrial, leva a uma ampliação da composição orgânica do capital constante com relação ao capital variável. Pô, professor, então aí a, o sistema vai acumular cada vez mais, a mais-valia vai aumentar, o lucro vai aumentar? Não. Não. Por quê? Porque existe um pequeno detalhe aqui, pessoal. O valor é produzido no processo de trabalho, no processo de produção. Produziu o pneu. Quer dizer que fechou o circuito da valorização, o D passou por mercadorias e chegou no D linha, que é D mais delta T, dinheiro mais uma quantidade de dinheiro, fechou o circuito da valorização? Não. Para que o capital realize a valorização, para que o circuito feche, a mercadoria precisa passar por um teste decisivo. Tão decisivo que o Marx Brink chama de salto mortal da mercadoria. Salto mortal? Toda mercadoria, para realizar o valor, vamos dizer assim, né, em termos bem simplificados, nós estamos dizendo o seguinte: ao ser produzida, a mercadoria traz latente o valor de troca. Eu tenho na mercadoria o valor de uso e o valor de troca. Então, a Sadia produziu salsicha,
A salsicha é uma mercadoria que visa atender as necessidades que vêm do meu estômago, para retomar o Marx do primeiro parágrafo aqui, ou do segundo parágrafo. Mas ela não foi feita para isso. Ela foi feita para valorizar o valor. Para que ela valorize o valor, não basta que eu esteja com fome. A salsicha não pula no meu estômago se eu estiver com fome. Existe um processo aqui que antecede. Qual é o processo? É o salto mortal da mercadoria, onde as mercadorias diferentes, produzidas por capitais individuais diferentes, se degladiam, se confrontam. É a esfera da circulação, é a esfera do mercado, é a esfera da concorrência. Olha que legal que é essa ideia, presta atenção aqui. Para que a mercadoria feche o circuito da valorização, ela precisa que alguém a compre. Esse é o salto mortal da mercadoria. Nos termos do Marx, a mercadoria precisa ter o seu valor reconhecido pela sociedade, uma chancela da sociedade. A mercadoria vai para o balcão do supermercado, lá para as geladeiras do supermercado, da salsicha, ou para as gôndolas do supermercado. Lá elas disputam o interesse e o poder de compra dos consumidores. Para isso vale estratégias de propaganda, vale contratar atores famosos para fazer propaganda, vale tudo. As mercadorias se confrontam umas com as outras, buscando esse momento que é o grande finale do circuito de valorização, que é o momento que você paga pela mercadoria. Se você bota a mercadoria no carrinho, passa no caixa do supermercado, agora sim, a mercadoria fechou o circuito de valorização, ela teve o valor dela reconhecido socialmente, é a chancela da sociedade, eu reconheço esse valor. Pá, carimbou. E aqui o D virou Dlinha. Mas observem que esse momento é um momento decisivo. Quando a gente tem crises econômicas, na perspectiva do Marx, nós estamos diante de crises de realização do valor. O que é uma crise de realização? É a crise na qual o valor gerado no processo de produção não se realiza no processo de circulação, ou na esfera da circulação. O circuito não fecha. O valor não se valoriza. Se o valor não se valoriza, o sistema pode entrar em crise. Então, observe que as crises são crises de superprodução, de excesso. E aí o problema econômico não é um problema de escassez. É um problema, talvez, de escassez de demanda. Mas não escassez de necessidades. Porque o consumidor pode estar com fome. Aliás, é o que acontece na crise econômica. Olha o duplo caráter da mercadoria aqui, o caráter cindido da mercadoria. O camarada está na rua com fome. A salsicha está lá dentro do supermercado. Então está ali o valor de uso, está ali a necessidade do outro lado da rua. Por que não dá match? Por que eles não se encontram? Porque a mercadoria, diferentemente do que ocorria, vamos dizer assim, em sociedades antigas, a mercadoria não é voltada ao atendimento de necessidades humanas. Ela foi produzida para ser vendida, para realizar o valor gerado no processo de produção e o D saltar para Dlinha. Se o camarada que está com fome não tem dinheiro para ir lá comprar a mercadoria vai estragar ali, provavelmente vira ração para porco, e o circuito não fecha. O cara continua com fome, a mercadoria está lá. Numa crise econômica, as pessoas estão muitas vezes indo morar nas ruas, não porque não tem casa para as pessoas morarem,
Em geral, as casas estão sobrando. Está cheio de placa, aluga-se, vende-se. Vende-se ou aluga-se. E tem um monte de gente que adoraria estar morando dentro da casa, mas que está dormindo debaixo da ponte. Porque a casa é uma mercadoria. Ela não foi construída para as pessoas morarem, elas foram construídas para serem vendidas ou alugadas. É o caráter cindido, é o duplo caráter da mercadoria que lança luz aqui sobre a natureza contraditória da dinâmica capitalista na concepção marxiana. Portanto, a tal da ciência da escassez, em algumas circunstâncias, nas crises econômicas, deveria se converter na ciência da abundância. E talvez a questão fundamental seja entender o porquê da pobreza ou da miséria inserida num contexto de abundância. O movimento do capital por Marx é um movimento contraditório. O desenvolvimento capitalista é, na concepção marxista, uma contradição em processo, ou seja, uma contradição em movimento. Uma contradição em transformação. Então, o que é o salto mortal da mercadoria? É a passagem da mercadoria pelo teste decisivo da concorrência. E aí o Marx, evidentemente, está olhando também para a esfera da circulação, mas entendendo que a esfera da circulação é um momento necessário na realização do valor que foi gerado no processo de produção. Certo? Muito bem. Bom, com isso a gente conclui mais uma parte da análise do Marx. Está faltando apenas aqui daquilo que eu me propus apresentar para vocês, um olhar mais detalhado sobre como o capitalismo revoluciona suas forças produtivas, como é que ele faz isso por meio do revolucionamento da produção humana, na obtenção de mais-valia relativa, análise que se concentra ali na seção 4ª do Capital, sobretudo nos capítulos 11, 12 e 13, que eu ofertei para vocês aí no AVA, que são capítulos que eu considero muito interessantes, sobretudo porque a minha área é economia industrial, economia da tecnologia, eu trabalho com isso, né? E eu acho que o Marx contribui com o entendimento desse aspecto da dinâmica capitalista, sua dinâmica tecnológica e inovativa. E aí eu convido vocês para a próxima aula, em que nós vamos desenvolver uma síntese do que está nessa tríade do Marx, capítulos 11, 12 e 13, ou cooperação simples, manufatura com divisão do trabalho e maquinaria e grande indústria. Até a próxima e obrigado pela atenção.